Aí a Cris estava comigo, ela falou assim, vamos lá no Congresso, só para dar um abraço nos deputados que ajudam, tem os deputados que ajudaram o programa da estação, etc. Falei, eu vou lá. Aí fui lá no Congresso. Entrei, a primeira sala de audiência que eu estava passando assim, quem estava lá? O então deputado Jair Messias Bolsonaro. Aí ele olhou para mim, ô Marcão, ele falou, Marcão, vem cá, pô, eu vou ser candidato a presidente, isso foi em março de 2018, né? Vou ser candidato a presidente. Eu falei, pô, você vai ser candidato a presidente? Vou, vamos gravar um vídeo aqui. Vamos lá, gravamos, tem no YouTube esse negócio. Gravamos lá o vídeo, tal. Vamos lá no meu gabinete conversar um pouco. Foi para lá no gabinete, tinha um monte de gente na frente do gabinete dele lá. Aí entrava lá, começa a conversar e tal. Ele, pô, você vai ser candidato esse ano? Eu falei, não, eu tô morando nos Estados Unidos, estou lá, tá virando. Não vou ser não. Pô, mas você podia ser candidato a senador lá em São Paulo. Eu falei, não sei, rapaz, assim na coisa, eu acho que eu tô. Aí eu falei assim, meio de brincadeira, eu falei assim, ó, o que eu gosto mesmo é ciência e tecnologia, minha vida inteira foi ciência e tecnologia, eu gostaria de ser ministro de ciência e tecnologia. Tá aí, se eu for eleito, você pode ser o ministro de ciência e tecnologia. Eu falei, sério? Ele, sério? Vamos ali fora perguntar, aí tem na internet essa parte de fora, tem no YouTube também. Vamos lá fora conversar com o pessoal, e tinha um monte de gente assim e tal, teve um cara até que jogou um óleo na cabeça dele, um negócio ali. Gente, vocês conhecem esse cara aqui? Eu conheci, um astronauta, tal. Vocês conhecem o ministro de Ciência e Tecnologia? Um olhou para a cara do outro. Não. Aí ele fazia uma piada ali com o sabe? Assim, pô, o cara não sabe a diferença entre gravidez e gravidade, né? Pô, sacanagem, mas tudo bem. Aí virou para mim e falou assim, o que vocês acham desse cara ser o ministro de Ciência e Tecnologia? Tem lá na internet isso aí também. Isso é bom. Ele falou, ótimo, vem cá. Entramos lá, olha, sério mesmo, se eu for presidente, então você pode ser o ministro de Ciência. Isso foi em março de 2018. Aí veio campanha, aquela coisa toda. Eu fiz até a campanha junto com o Major Olímpio também. Eu acabei sendo o suplente do Major Olímpio. O segundo suplente do Major Olímpio. Infelizmente ele faleceu, né? Agora eu sou o primeiro suplente do Giordano lá para o Senado. E assim foi que eu acabei, né? Foi eleito, me indicou lá para ministro. Eu entrei com esse monte de ideias. Você vai falar, de onde você tira essas ideias? Pô, metade da minha vida trabalhando com NASA, com ONU e etc., ou seja, observando tudo isso lá. E não precisa inventar muito a roda, só você ver o que funciona lá fora e adaptar aqui para as nossas condições, né? Eu tenho feito isso, olha, eu posso dizer assim que o Ministério está muito alinhado agora, está tudo certinho, né? As engrenagens todas funcionando bem, né? Uma com a outra. É uma máquina agora de produzir resultados aí para o Brasil. Infelizmente, a gente não vê muito isso na imprensa. Não. Mas tem lá no site do Ministério, o pessoal entrar lá, tem muita coisa interessante. Aliás, uma coisa, tem muita oportunidade. O pessoal às vezes deixa passar, porque eu tenho lá chamada do CNPq. Por exemplo, agora está aberta, nós tivemos a chamada universal com 250 milhões para pesquisadores. Nós tivemos a chamada para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, foram mais 280 milhões. Agora, no último mês que eu coloquei isso. Nós temos aberto ainda, acho que está aberto ainda, já fechou, estava para fechar no dia 22 agora, a parte de parques tecnológicos. É importante essa parte no Brasil, claro, que serve também como um centro de tecnologia aplicada, se você entender. É aquele que tem lá na UFRJ, lá atrás, na Federal da Bahia. Tem vários, tem lá o César, lá em cima, né, que é lá em Recife, tem o Tecnopuc lá em Rio Grande do Sul, tem o Sapiens lá em Florianópolis, tem vários deles, são muito bons. E a gente precisa de mais, e precisa ver esses parques tendo sucesso, né? Nós tivemos um investimento governamental de 2003 até 2013, 10 anos em parques tecnológicos. O total investido pelo governo foi 169 milhões nesse período. Aí eu falei, vamos retomar os parques. Então a gente colocou recursos pela FINEP, agora, numa tacada só, 180 milhões para parques tecnológicos, na retomada de parques tecnológicos. De quebra, foram mais 50 milhões também para centros de inovação. Também a chamada aberta aí para as prefeituras que estiverem nos ouvindo, né? Está aberto aí também isso aí. Colocando mais 100 milhões para universidades, centros de pesquisas, para a parte de infraestrutura de pesquisa, laboratórios. Colocamos também mais 50 milhões para também universidades, centros de pesquisa que têm salas controladas ou salas com ambiente
com pouca partícula, etc., mais 50 milhões. Colocamos mais 30 milhões lá na Amazônia para bioeconomia e transformação digital. Né? Se você for somando, né, e tem muito mais coisa por aí. São editais, né, que estão abertos. São os editais isso, né? abertos. Isso aí dá fácil, mais de quase 2 bilhões colocados aí recentemente. E você vê o efeito disso em cima das startups. A gente tem muitos editais da FINEP para startups, inteligência artificial. A gente criou 8 centros de inteligência artificial e a gente investe muito em startups. Teve startup, por exemplo, a gente investiu no programa Centelha, está aberto também o programa Centelha, que é assim, a pessoa tem uma ideia de garagem. O cara está fazendo o mestrado dele, está no trabalho dele, por isso aqui pode dar um bom produto. Ele pode entrar no programa Centelha, que está em 25 estados, né, uma parceria FINEP, que é do Ministério, com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, e receber um financiamento para dar partida naquele negócio, transformar aquela ideia numa startup. Depois, quando começa a crescer, para passar a zona da morte, tem lá o Startup Brasil, que é nosso também, para ampliar o financiamento, e tem toda a mentoria e tudo. Uma empresa dessa aí, por exemplo, nós investimos 120 mil no Centelha. Não, foi no IA2, né? Inovação aberta e inteligência artificial. 120 mil numa startup dessa. Um exemplo só aqui. Menos de um ano ele vendeu por 62 milhões. Porra! Que legal, cara. E essa área de transformação digital, inteligência artificial, sensores para a internet das coisas, etc., isso está é a área de maior desenvolvimento aplicado em agricultura, aplicado na parte financeira, né, as fintechs, por exemplo, aplicado na área de indústria 4.0 para melhorar os sistemas, acompanhamento de sistemas. Tem várias cidades inteligentes, esse é outro boom que vai vir aí pela frente. A gente está preparando toda uma estratégia para cidades inteligentes, então muitos sistemas, isso vai gerar muito negócio no país. O que a gente está falando quando a gente fala de cidades inteligentes? Ela é inteligente em que sentido? Ela é inteligente, assim, tem uma categorização de cidades inteligentes feita, isso é por organismos internacionais, que tem 3 áreas onde são feitas as análises para dizer que essa cidade é inteligente e em que nível. Né? Isso vai desde monitoramento de sistemas até novos sistemas para tratamento de água, para energia e etc., até o desenvolvimento humano na cidade, entre a educação, entre uma série de coisas. Então tem todos os critérios que fazem essas medidas. Mas uma cidade inteligente, de forma geral, é uma cidade, se eu falar assim, uma frase só, né? É uma cidade na qual os sistemas são integrados de forma eficiente, de forma a trazer para o morador daquela cidade maior capacidade de desenvolvimento econômico e social e qualidade de vida, no final das contas. Então, isso quando você vai enxergar uma cidade inteligente, é uma cidade onde a mobilidade urbana, por exemplo, é simples, você consegue ir de um lugar para um ponto A para o ponto B na cidade rapidamente, sem ter muito trânsito, utilização maior de transporte público de qualidade, que chega no horário exato, né, nos lugares e assim por diante. Você tem sistemas de tratamento de água completamente monitorados e distribuição também, com pouca perda no meio entre o tratamento e o usuário. Sistemas de coleta de esgoto e etc., né, com tratamento também bem feito. Sistemas de iluminação, né, iluminação mais eficiente, gastando menos energia. E assim vai, tem um monte de sistemas e critérios. Se você chegar, por exemplo, com o seu celular na cidade, é o que a gente está fazendo com o turismo 4.0 também. Imagina, você chega na cidade, a cidade já percebe que você está na cidade, você vai fazer registro no hotel, você não precisa ficar preenchendo aquela ficha xarope, toda a mesma coisa, você chega, fulano já está, ele já tem todos os seus dados, os necessários, ou seja, a vida fica muito facilitada, você não precisa ir no banco, você faz tudo via internet, abertura de firmas, monitoramento da cidade, parte toda de segurança pública. Entendi. É um negócio, o para onde a gente está indo, né? E nossa visão estratégica para isso é trabalhar com cidades menores, tipo até 30, 40 mil habitantes, fazer todo o planejamento, todos os sistemas, de forma que aquilo lá, a cidade já cresça de forma sustentável, cidade inteligente e sustentável, cresça de forma sustentável,
a qualidade de vida das pessoas fica boa, as empresas vêm para lá, já tem emprego no local, etc. E que isso gradualmente faça a atração de moradores de cidades grandes, mais conturbadas, para o interior, para morar nessas cidades melhores, com mais qualidade de vida. Aí você reduz o problema também nas cidades grandes. Sim, interessante, isso é legal. Isso é o futuro. Então, muitos desses sistemas com inteligência artificial, internet das coisas, blockchain... A gente meio que cria cidades satélites que são mais interessantes de morar que as grandes cidades. No interior. O interior é mais gostoso de morar. Você tem... Agora, imagina com um emprego melhor lá, imagina com a qualidade de vida, que já tem uma qualidade de vida melhor, mas uma qualidade ainda melhor, com tudo isso, com segurança, que você anda na cidade com mais segurança, tudo. Para que eu vou ficar morando numa cidade enorme? Entendi. Cara, a gente até agora falou de coisas legais que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem feito, mas não é possível que tu não teve nenhum pepino grandão para resolver lá, cara. Eu tenho um agora. Quer dizer, agora. Isso é desde o começo que eu tenho falado sobre isso. Você vê, toda em gestão, faz parte de gestão também, né? Então, eu sou formado em administração pública, então eu tenho profissionais trabalhando comigo, então essa parte de gestão eu gosto muito disso aí, né? Então, você vê que todas as estratégias, as coisas todas funcionam, mas às vezes aparecem gargalos, ou por legislação, ou por a falta da legislação, muitas vezes em algumas coisas. Então, o problema de gestão você pode olhar por cinco eixos assim, orçamento pessoal, infraestrutura, que é super importante também, legislação e regulação, pode colocar isso tudo num pacote só de documentação, e coordenação, a governança de todo o sistema. Então, a gente ajustou a governança no Ministério, a gente equacionou a questão de orçamento, a parte de infraestrutura está melhorando agora com o orçamento, que é uma variável um tanto dependente disso também, então está melhorando também. A regulação e a legislação, a gente tem feito toda a parte interna. Nós criamos o que a gente chama de livro azul, que são políticas, estratégias, planos, programas, colocando tudo isso no papel, de forma que quem chega lá tem um manual do Ministério, vamos dizer assim, tudo fica bem coordenado. Se tiver, vamos lá, que daqui a um tempo venha um outro ministro, ele tem ali a melhor maneira. Lições aprendidas, né? Ele sabe tudo como funciona, qual a política do Ministério na área nuclear. Bom, tem isso. Como que é feito embaixo do HUD daqui, né? Como que funciona esse motor? Funciona assim. Aí você tem, lógico, a parte externa também, as políticas, estratégias externas, que juntam mais ministérios, etc. E a gente tem trabalhado nisso também. É um processo longo e sofrido até você ajustar tudo isso. Agora, tem uma parte que é complexa, que é pessoal. Pessoal é difícil, porque quando você fala de pessoal administrativo, é relativamente mais fácil você contratar um pessoal para administração, formar o pessoal, treinar e etc. É mais simples. Mesma coisa para engenharia, né? Para a parte técnica. Você forma um engenheiro, no dia seguinte você já pode botar ali para fazer um projeto, assim por diante. Tá? Pesquisador é um caso especial. Porque o pesquisador, você não forma de um dia para a noite. Assim, ele tem todo um período de aprendizado e dentro de vamos supor, um instituto de pesquisa, você tem os pesquisadores mais velhos que têm o conhecimento de como aquilo funciona, você tem que ter um período que o mais novo chega, o mais velho passa aquele conhecimento, depois o mais velho aposenta e o mais novo assume tudo aquilo lá. E isso na área de pesquisa ele é muito forte e complexo de fazer. O problema é que a gente não tem tido concurso público para pesquisador, se eu não me engano, desde 2013. Qual que é o ano do teu concurso público, Sérgio? Não, mas o meu é diferente, porque o meu é estadual, né, cara? É na Unicamp, né? Mas aí faz quanto tempo que tu entrou também? Eu entrei faz um tempo já. Um tempão? 5, 6 anos já. Mas aí é diferente, né? Porque o que ele está falando é das federais, né? Das federais. As universidades, porque tem as universidades federais e tem as estaduais, né? Eu estou numa estadual, aqui em São Paulo a gente tem uma vantagem muito grande, né? Que as 3 grandes aquelas são muito boas, né? Que é a Unesp, USP e Unicamp, né? Então, assim, no estado, isso aí funciona diferente, entendeu? Entendi. Mas na Universidade Federal é que tem um grande problema. E o centro de pesquisa. Eu tenho 16 centros de pesquisa, administração direta. O que eu quero dizer com administração direta? Eles não têm uma autonomia de contratar gente, de fazer contrato com o setor privado, etc.
Tudo passa pelo setor público, pelas leis do setor público. E aí, a maneira como eu tenho de trazer pesquisadores é concurso público. E a gente não tem. Eu peço, né, logicamente eu peço todo ano, faço os pedidos de número de concurso público, acabei de fazer um. Isso tem que passar pela economia e dependendo de como é feito, como que é a política econômica, os concursos públicos são bloqueados. Aí depende do ano, depende se tem eleição ou não, depende do... Cara, porque é muito fator para liberar essas vagas. Um impacto, né, fiscal, porque você contrata uma pessoa, você tem toda uma responsabilidade, né, trabalhista em cima daquilo. O fato é que, vamos dizer, o resultado disso é que eu tenho institutos como o Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu tenho 14 pesquisadores, 7 deles já podem aposentar. Se aposentarem, eu não tenho como repor. E o Instituto para, entendeu? Você cria um buraco de idade violento, porque você começa a ter gente muito velha, e aí você vai ter um gap, e esse gap é principalmente, na pesquisa a gente até fala isso, que é talvez no momento onde a pessoa é mais ativa como pesquisador, você não tem. E aí às vezes vamos supor que daqui 2 anos tem um concurso. Desde 2013, vamos supor que seja o ano que vem, você vai ter 10 anos de gap. Então você vai ter uma galera que vai ter uma certa idade que é muito produtiva que você não vai ter. Você vai ter uma turma muito velha e uma turma muito nova chegando. Então essa zona de transição você não tem, cara. Isso é muito complicado. E você perde competências também. O cara sai... eu tenho trabalhado para criar sistemas de registro, mas registro de projetos, assim, você trabalha com projetos, você tem que registrar tudo que é feito ali, o que foi tentado, que deu certo, o que foi tentado, errado, que não deu certo, para ter um registro histórico, de forma que um outro pesquisador, um outro projetista lá atrás, quando ele olha aquilo, isso aqui eu não vou tentar isso, porque isso aqui eu sei que não funciona, assim vai. E esse sistema de registro, geralmente, nem a NASA tem um sistema bom disso aí. Embora são os famosos relatórios, né? Eles têm inventado o PMI. Isso mesmo. Mas que é um sistema de gerenciamento de projetos. Mas mesmo assim, a NASA tem dificuldade com isso. Você fala assim, constrói um Saturno V agora. Tá aí o James Webb, né? O problemão que deu, né? Pois é. E até o cara falou outro dia, vocês não aprenderam nada com o James Webb? Né? Então, acontece. O que aconteceu com o James Webb? Não, esse atraso gigantesco que ele teve, e agora na missão Artemis o pessoal começou a falar desse negócio de atrasar de novo. Aí o cara no congresso aí há 2 semanas atrás falou, cara, mas vocês não aprenderam nada com o James Webb, cara? Pois é. É isso aí, é o sistema de gerenciar um projeto. Gerenciar um negócio parece simples, mas não é. Por isso que a gente instituiu, por exemplo, o escritório de gerenciamento de projetos profissionais em cada uma das nossas unidades para poder atrair investimento. Então é uma cultura toda. Mas voltando às pessoas, o que acontece é que você vai perdendo competências dentro da instituição e começa a ficar numa situação crítica. Agora, acabei de pedir alguns cargos, um concurso público para isso, e eu tenho trabalhado com outra solução em paralelo. Paulo Guedes deve ficar assim, porra, de novo. Pô, Marcos Pontes é chato pra caralho. Na moral, de novo. Mas faz parte da coisa. Eu gosto dele, a gente brinca pra caramba com essas coisas. Mas eu tenho que trabalhar com alternativas também. E a alternativa para isso é a melhor, que eu pedi fazer um estudo no CGEE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, sobre qual seria a solução alternativa. Uma das soluções alternativas é você transformar essas unidades que são de administração direta, com todas as amarras da administração direta, em um outro tipo de administração. Podia ser uma fundação estatal, podia ser uma fundação simplesmente, ou podia ser uma organização social. E aí a gente estudou nesse modelo, conversamos com todos os diretores dos institutos de pesquisas, dos nossos centros. Então o CGE foi lá, fez todos os estudos, e uma solução possível de ser implementada é ter grupos desses centros de pesquisa que se transformem em OSs. Eu tenho organização social, o CNPEM, por exemplo, onde fica o Sirius, que funciona 100%. Aliás, eu posso dizer assim que o Ministério a gente tem as melhores OS. Puxa a sardinha. Qual que é a grande vantagem de ter uma OS? A vantagem da OS é que ela fica entre a parte pública e a parte privada, e ela pode fazer contratos com a parte privada, ela tem um contrato de gestão com um ou mais ministérios, ela recebe recursos do setor público, cumpre as tarefas previstas no contrato de gestão, ou seja, cumpre a tarefa do setor público nas necessidades para a população, e também ela pode fazer um contrato com uma empresa, vender serviço, vender produto, pode contratar. Ela é mais ágil, ela é mais pode contratar pessoas. Versátil.
Entendeu? Pode contratar pessoas. Uma pessoa que está num instituto de pesquisa que vai aposentar, ele pode aposentar e ser recontratado pela OS. Aí você mantém aquele cara velho ali trabalhando, enquanto os outros vão chegando para ter essa transição. Entendi. Para passar esse conhecimento. Porque senão o cara aposenta, vai embora e o conhecimento vai embora também. Vai com ele, cara. Entendeu? Quando chegar o cara novo ali, passou no concurso ano que vem, vamos supor, e, cara, ele vai chegar lá e aí? E com isso, o que você tem? Você tem uma instituição mais flexível, mais ágil, mais capaz de fazer uma série de coisas, mais vantagens para as pessoas que trabalham ali, porque ele pode agora receber, vamos dizer, após aposentado, ele pode receber também um salário, parte, pode ser recontratado, ele pode fazer outros tipos de trabalhos ali, que não poderia, vamos dizer, sendo funcionário público, agora ele pode fazer, porque ele está no setor privado também. Ou seja, tem uma série de vantagens. E aí o cuidado que tem que se tomar é para manter a personalidade dos nossos centros de pesquisa. Vou explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo, só você vai perceber logo. Tipo, Observatório Nacional. É uma instituição de 1826 ou 1928, acho que é 26. Quase 200 anos de existência. Eu não posso simplesmente trocar o nome lá, assim, perder essa história. O nome vem junto com a história. Então tem que ser mantido a personalidade das nossas instituições e ter uma OS que faça a parte administrativa para aquelas instituições. Aí a gente consegue um resultado bom. Isso é um tipo de trabalho, uma alternativa de gestão que a gente está trabalhando, mas demora para fazer isso. Mas a gente vai chegar lá. Isso aí resolveria o lance das vagas, né? Que você não precisaria brigar para sair abrindo vaga. Não precisa. Criando as OS, você libera aquela galera e aí vem meio que automático. Aí né? contrata os outros. Tem mais incentivo para os pesquisadores. O pesquisador tem que ganhar bem. Eu falo, parece, mas o trabalho que eles fazem, embora eles sejam dedicados naquilo, muitas vezes não é que não está interessado, é que ele não pensa muito nessa área, eu vou ganhar bem, mas o pesquisador tem que ganhar bem. Ele faz um trabalho importante. Imagina os pesquisadores estão desenvolvendo vacinas, estão desenvolvendo remédios aqui no Brasil. Não tem valor esse trabalho? Lógico que tem. Sim. Então eles têm que ganhar bem. Então a gente tem que achar maneiras de trazer também uma vantagem. Não só o cara gosta de fazer o trabalho, lógico, senão não estava lá na ciência, mas também ele tem que ter uma qualidade de vida tranquila, igual o professor, mesma coisa.